Bem-vindo ao workshop de treinamento emocional. Esse treinamento consiste em 4 passos para a recuperação. Embora seja um treinamento em 4 passos, o treinamento ele possui 6 vídeos. Porque eu subdividi o passo 1 em passo 1.1, 1.2. Depois vem o passo 2, passo 3 e passo 4. Por último, eu resolvi gravar um vídeo que chama Checklist Final para a recuperação de sucesso. Esse vídeo, o último, vai ser um resumo do treinamento, para você poder ter em mãos um checklist para você poder se auto-monitorar. Se você não assistiu os vídeos anteriores, retorne e veja os vídeos anteriores, porque esse vídeo é a continuação dos vídeos anteriores. Seja bem-vindo ao workshop. Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso treinamento? Esse terceiro passo eu vou falar a importância do relógio biológico. Porque assim, nós temos um relógio biológico, que é importante a gente autorregular ele, equilibrar ele. E como a gente faz isso? A gente faz isso através do sono e da rotina, que são os assuntos desse terceiro passo. Eu passei os 6 primeiros anos do meu tratamento tendo crise todo ano. E assim, eu não entendia por quê, né? Eu me perguntava assim, por que eu tenho crise? Porque assim, eu não entendia por que eu tinha crise sempre, né? Porque assim, eu tomava medicação direitinho, eu fazia terapia toda semana, eu não bebia bebida alcoólica e também assim, eu nunca usei drogas. E sempre tinha crise, tinha que trancar semestre, volta e meia. Até que eu descobri, né, numa palestra do UNB com o Dr. Gabriel, com um psiquiatra, que a medicação está no máximo 50%. E não adianta a medicação terapia se você realmente não cuidar da sua vida. Principalmente os hábitos saudáveis. E nesses hábitos é muito importante o sono, porque o sono influencia diretamente no nosso relógio biológico. Se você dorme bem, se você tem um sono equilibrado, procura dormir nos mesmos horários e acordar nos mesmos horários, ele autorregula o organismo. Ele é como se fosse algo natural que ajuda você a se autoequilibrar. Porque todo organismo, todo ser vivo tem um relógio biológico. Porque o nosso organismo interno funciona os órgãos, a substância, o sangue, tudo de uma maneira padronizada. Quando a gente não está bem, de depressão, algum transtorno, a gente se desregula quimicamente. Por isso que muitas vezes precisa da medicação. E uma das maneiras de você regular, se autorregular, é você regular o sono. Ter uma rotina do sono. Ter uma rotina de sono é muito importante, né? Um horário sempre para dormir, um horário sempre para acordar. Porque assim, a insônia é algo ruim, dificuldade de dormir também. E assim, e se dormir em excesso também é ruim. Você tem que se monitorar para você não ficar dormindo de dia, para não perder o sono da noite. Ah, Viviane, mas como eu vou saber quantas horas de sono eu preciso? Ou qual o horário melhor que eu coloco para dormir? Isso é muito pessoal, gente, porque assim, o relógio biológico é muito pessoal de cada indivíduo. Eu, por exemplo, eu preciso de 8 horas de sono. Tem gente que funciona bem com 7. Então, assim, você tem que se auto-observar e ver qual é o melhor horário para você dormir. Um sono é um parâmetro muito bom de você medir se você está bem ou não. Porque quando você começa a ter dificuldade de sono ou insônia, quer dizer que você não está bem. E pode ser, dependendo dos dias que você não esteja dormindo, pode ser que uma crise esteja sendo instalada. Então, o sono é um aviso, né, para você pedir ajuda se você não está bem. Ah, então você pode perguntar para mim, Viviane, se eu cuidar do sono, então nunca mais vai ter crise? A tendência é que você não tenha mais crise e fique equilibrado. Uma outra pergunta que eu recebi, né, de uma pessoa, ela perguntou assim para mim assim, esse workshop que você está promovendo de 4 passos de recuperação, quer dizer que eu vou ficar bem, não vou ter mais crises? É simples assim? Gente, esse workshop que eu estou promovendo de 4 passos para a recuperação, ele dá os principais pontos, os principais pontos importantes para você se recuperar. Se você seguir os passos, cada passo às vezes tem mais uma dica. Apesar de ter 4 passos, o passo anterior do segundo passo eu coloquei medicação e terapia. Cada passo tem algumas dicas, não é só 4 coisas para você fazer para se recuperar, não. E como eu expliquei anteriormente,
A recuperação é um processo, assim como a doença. Você levou um tempo para ficar doente. Você vai levar um tempo para se recuperar. Se você aplicar os 4 passos do workshop, ler o e-book de 7 dicas, eu posso me recuperar, Viviane? Sim, com certeza. Isso aqui é um trabalho sério, gente. Então, assim, se você seguir os passos, você vai ficar melhor. Só que não é de uma hora para outra. O que acontece? Você vai melhorando, pode ser que venha alguma crise, uma depressão, mas ela vai vir mais leve. Cada vez que vai vir uma crise, vem mais leve, porque a tendência é as crises vindo cada vez menor, até que chega um ponto que você não tem mais crise. Aí você fica realmente estável. Então, gente, pode confiar e seguir esses passos, que você vai se recuperar. Agora, para explicar o próximo tópico, que é a rotina, eu vou para uma outra sala que tem um quadro maior. Eu fiz esse quadro para explicar a rotina. Que assim, é muito importante você ter a rotina. A rotina, gente, ela faz parte da recuperação. Não é apenas assim, você ficou doente, ficou de licença em casa e ficar sem fazer nada. Não. Até porque você não vai de uma hora para outra voltar a trabalhar. Ou de uma hora para outra voltar à faculdade, do nada. Você tem que fazer uma rotina, inclusive uma rotina de transição. Nesse quadro, eu vou dar exemplos de algumas rotinas. Por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer no seu quadro, né, na sua programação, na sua rotina, é fixar o horário de dormir. É muito importante ter horário para acordar, sim, mas é muito importante também ter o horário de dormir. As minhas irmãs até acham engraçado, porque eu tenho 2 despertadores. Eu tenho um despertador para acordar e eu tenho um despertador para dormir. E sempre desperta no mesmo horário. Mesmo se tem dia que eu saio, eu mudo alguma coisa e vou dormir mais tarde. Mas eu sei que eu tenho uma rotina fixa de horário para dormir, que é muito importante o sono. Depois que você estabelecer o horário para dormir, você vai se programar a semana. É muito interessante, gente, você se programar a semana porque você organiza suas atividades. Porque você não pode colocar atividades tão a mais que você não dá conta e também ficar sem nenhuma atividade. Por exemplo, no caso, uma rotina assim que eu estava tendo era o seguinte: eu acordava umas 7 horas da manhã, depois ia trabalhar, ficava de manhã, parava para o almoço, meio-dia às 14, e quando voltava em casa, né, eu chegava em casa, eu jantava, aí umas 6h30 mais ou menos eu fazia uma caminhada, ou às vezes tinha uma época também que eu estava correndo, e depois voltava e estudava umas 2 horas mais ou menos, né, à noite, e depois me preparava para dormir. E eu fazia essa rotina assim a semana toda. E eu separava um dia para o descanso, porque assim, é importante você ter um dia para o descanso. Pode ser um dia para ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, mas assistindo televisão, não fazendo praticamente nada, pode. No meu caso, o dia do descanso é domingo. Assim, eu gosto muito de ir no clube, pegar um sol, é o que eu gosto de fazer no domingo. Agora, o seu dia de descanso, cada um coloca o que quiser, gente. Tem gente que vai ver futebol, vai para casa dos amigos, mas é importante você ter um dia assim legal para você. Mas você pode perguntar assim para mim: Viviane, no meu caso, não tem como eu ter uma rotina. Porque assim, acabei de ter uma depressão, acabei de ter uma crise, eu acordo muito tarde, eu não consigo acordar cedo. Gente, não é para colocar um horário cedo de uma hora para outra. Se você está sonolento, acorda muito tarde, então coloca um horário mais tarde, 9 horas, 10 horas para acordar. Fixa um horário para você dormir também. Mas Viviane, eu tô em casa, não estou trabalhando nem estudando. É possível ter rotina? Claro que sim. A rotina, gente, ela é feita de alguns afazeres periódicos. Primeiro você vai fixar o horário que você vai dormir e de preferência também o horário que você vai acordar. Depois, você vai colocar algumas atividades. Por exemplo, você assim não consegue fazer tantas coisas, tem casa que você não trabalha, não estuda, você pode bolar uma rotina para você mesmo. Não consigo fazer muita atividade física, então você coloca, sei lá, todos os dias da semana, né, você fazer uma atividade física, terça e quinta, um horário da manhã, um horário que já deu para você acordar mais tarde, já que você está sonolento. Aí fala assim, eu queria voltar a estudar, mas não dou conta de estudar muito. Então você coloca para ler alguma coisa, por exemplo, na parte da tarde, 2 horas por dia você estudar, né? Você estuda um pouco, vamos dizer que você vai estudar aqui 3 dias na semana, né?
Ah, eu tenho terapia toda semana, Viviane, também quarta de manhã. Então, quarta de manhã você vai na terapia. E aí você vai fazendo uma rotina. Você pode fazer essa rotina de algumas atividades. Viviane, mesmo tendo poucas atividades, eu posso escrever uma rotina? Sim, gente, é muito bom você se organizar. Sabe por quê? Não é porque que você está doente e você está se recuperando de alguma doença que você tem que ser irresponsável, não ter nenhum compromisso, não ter nenhuma agenda, não fazer nada para se aprimorar. Claro que não. Você vai no seu ritmo. É bom você ter pequenos compromissos para cumprir com você mesmo, os compromissos. Cumpra esses compromissos. A Viviane conseguiu cumprir bem pouco, porque eu ando tão desanimado, então cumpra um pouco que você consegue. Com o tempo, você vai colocando mais atividades gradualmente na sua agenda, até que chegar um ponto que você vai conseguir trabalhar por mais horas, ou então fazer parte de uma faculdade que é uma carga horária, a carga horária o semestre todo, um turno todo. Você não vai de uma vez. Por isso, gente, é importante você programar sua rotina e colocando atividades graduais. Fazer compromisso com você mesmo, uma atividade física, fazer compromisso com o trabalho voluntário, pode ser a cada 15 dias, ou ir na igreja uma vez por semana. É importante você fazer umas atividades para você começar a tomar rédeas da sua vida, porque você tem que ter a sua própria vida. Os seus familiares têm, os vizinhos também têm. Ah, mas eu vou fazer coisa devagarzinho, não é pouco? Não é pouco não, gente. Com o tempo, você vai colocando. Eu mesma tive muitas atividades poucas. Hoje, que a minha agenda é cheia, eu trabalho, estudo, faço atividade física, minha agenda é cheia, mas ela não chegou a ser cheia assim, do nada. Ela foi graduando. Hoje em dia eu consigo até passar o sábado todo estudando também para concurso. Mas por quê? Porque eu fui fazendo as coisas com calma. Até correr mesmo, que eu às vezes participo de corrida de 5 km, eu não comecei a correr do dia para a noite. Eu fui treinando, caminhando, fazendo trotezinho alguns dias na semana, fui aumentando até que eu consegui correr. E se você conseguir, gente, colocar uma atividade física no seu cronograma, é muito legal. Por quê? Porque os benefícios da atividade física são muitas coisas que ela traz de benefício pra gente. Você ter ideia, o exercício físico, ele produz substância como serotonina, endorfina. Essas substâncias, elas provocam um bem-estar na gente muito grande, dá mais disposição. Por isso você faz uma caminhada de manhã, você fica mais disposto durante o resto do dia. E essas substâncias que produzem, por exemplo, no exercício, eles são substâncias antidepressivos naturais. Então, se você tiver uma rotina saudável, dormir bem, acordar sempre procurar dormir no mesmo horário, para praticar pelo menos algum dia da semana, assim, atividade física, a tendência é você ficar cada vez melhor. E com isso, se você toma medicação, você vai precisar tomar menos remédio. Porque você vai conseguir ficar bem com menos remédio. Por quê? Porque você já está fazendo coisas naturais. O sono, a atividade física, são coisas naturais que produzem substância e estão te autorregulando. Então é muito vantagem você ter uma vida saudável. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do exemplo da rotina e também da dica do sono, que é muito importante. Não esquece de baixar o link que está aqui embaixo do vídeo, que são dicas para você dormir melhor. E aguardem o próximo vídeo, que será o 4º passo desse workshop.